colegas deputados, senadores. Quero parabenizar primeiro Renato Martins, Leonardo de Castro, Valdir, obrigado, delegado Peritos, pelo seu trabalho exemplar realmente de impedir um desastre ali naquele aeroporto. Antes de qualquer manifestação ou pergunta, eu deixo claro aqui a nossa grata satisfação pelos trabalhos prestados. Eu quero fazer breves perguntas, senhor delegado, com relação ao senhor Jorge. Segundo os depoimentos do senhor Jorge, ele disse que no dia 12/11 de 2022, saiu da cidade de Xinguá, no estado do Pará, e veio até Brasília em sua caminhonete, correto? Correto. Conforme a conclusão do inquérito policial, em que data o senhor Jorge chegou de sua viagem do Pará a Brasília? Isso não foi apurado. Ainda não foi apurado. No momento de chegada dele, não. Até porque isso é irrelevante para a apuração do fato que nós estávamos investigando. Ok. Preciso saber com exatidão qual data que o Jorge deixou a bomba com o senhor Alan Diego e em qual data eles desejavam que a bomba explodisse. O senhor tem essa informação? Todas as provas coletadas nos autos corroboram para que ele tenha entregue essa bomba para o Alan Diego na noite do dia 23. 23. Isso. No dia 8 de janeiro, dia que ocorreram os atos na Praça dos Três Poderes, onde o senhor Jorge se encontrava? Preso. Ou seja, com algumas perguntas, mais uma vez, a gente sepulta narrativas aqui, infelizmente levantadas, de que há uma ligação entre esse criminoso com os atos do dia 8. Até mesmo, estou aqui com um depoimento que ele deu aqui para a Polícia Civil do Distrito Federal, e é um trecho que ele diz que, porém, ultrapassados quase um mês, nada aconteceu, então eu resolvi elaborar um plano. Ou seja, não restam dúvidas de que este criminoso agiu de forma solitária, e a gente percebe que outra narrativa aqui elencada era de que ele era um desorientado, né? Ele não era um desorientado, para tentar emplacar uma certa ligação com ele de outras pessoas que poderiam ter orientado, que poderiam ter ali municiado ele, até mesmo intelectualmente, para que fosse feito isso. Contudo, eu estou aqui também com o relatório número 806/2022, que mostra que o Jorge Washington ele fez pesquisas sobre dinamites no site da Shopee, e que ele inclusive pesquisou sobre dinamite pavio curto. Isso foi exatamente o que ele pesquisou através da quebra de dados telemáticos. Ou seja, não resta nenhuma dúvida, na verdade, de que foi um criminoso amador, de forma solitária, que quis realmente fazer com que uma tragédia acontecesse, mas graças a Deus isso não aconteceu. E muito embora nós estamos aqui para poder os questionar com questões técnicas, não posso deixar de quebrar também outra narrativa aqui elencada a título de justiça, uma vez que foram perguntados para o senhor vários sis, como se os senhores fossem futurologistas, fazendo juízo de valor, se sim era correto ou não. Isso não é o papel dos senhores. E deixando aqui bem claro, porque acredito que o povo brasileiro está atento ao que está acontecendo aqui, que isso foi nada mais do que uma tentativa de colocar como se tivesse acontecido aquela tragédia, e isso seria colocado na conta de Bolsonaro. Até mesmo porque hoje praticamente tudo o que acontece no mundo, até mesmo um submarino afundado no mar, é colocado na conta do ex-presidente Bolsonaro. Então isso não é técnico, isso pelo contrário, é um juízo de valor. E é triste saber de que pessoas daqui, deputados e senadores, tiveram a ousadia de utilizar da sua expertise, delegados e peritos, para poder tentar criar uma falsa narrativa, como já estão criando nas redes sociais. Então, quero inclusive parabenizar o pastor Marco Feliciano, que fez uma pergunta muito assertiva para o delegado quanto à possível ligação entre mensagens deste criminoso com o ex-presidente Bolsonaro, e o senhor afirmou que não houve nenhuma mensagem, somente mensagens enviadas no direct do Instagram do Exército, onde qualquer pessoa possa fazer isso. Então aqui encerro a minha fala dizendo que não somente hoje, mas em que nenhum outro momento, senhor presidente, o corpo de expertise, seja de qualquer instituição, seja utilizada para poder criar narrativas falaciosas em uma CPI tão importante como essa. Muito obrigado, deputado Nicolas. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon.
Obrigado, presidente. Primeiro, fazer coro aos colegas que já parabenizaram o trabalho dos policiais. É gratificante ver que pessoas como vocês evitaram uma tragédia. Segundo momento, eu queria mais uma vez fazer uma crítica construtiva à esquerda, que aprovamos o requerimento dele, senador Girão, para que os policiais estivessem aqui e há poucos momentos estavam querendo mais uma vez tolher o nosso direito de fala, como já foi tentado, inclusive, tirar o direito de fala outro dia. Então, se apresenta um requerimento que tenham paciência de ouvir. Né? Se já estão satisfeitos com as respostas, talvez os colegas não tenham, então vale a pena sempre ter esse ponto de equilíbrio, em ter paciência e ouvir os colegas. Queria fazer algumas perguntas diretas ao delegado Leonardo, que não precisa se estender na resposta, eu só precisaria de um sim ou de não, se for possível. Existe algo que ligue o presidente da República, o ex-presidente, nos inquéritos ao ataque à bomba? Qualquer coisa, existe alguma ligação nos inquéritos que ligue Bolsonaro a esse maníaco que queria estourar uma bomba aqui em Brasília? Como eu já respondi, não consta nos autos nenhum contato entre o ex-presidente Bolsonaro e os autores do fato ocorrido no dia 24. Tá, ok. Então, não existe nada. Para quem está querendo construir narrativa, não existe nada. Se ele precisar responder mais 14 vezes, ele pode responder. Vamos lá. Existe algo que ligue outros integrantes do acampamento ao ataque à bomba? Outros integrantes do acampamento não foram alvo de investigação, né? Outros 5 integrantes estão sendo investigados nesse momento em outro inquérito e ainda não é possível afirmar ou negar esse contato, né? As apurações estão em andamento. Tá, ok. É verdade que o autor da bomba, isso está nos inquéritos, nunca dormiu no acampamento? Nós não apuramos isso, né? E aí também vai de acordo com o depoimento dele. Ele informa no interrogatório que a princípio dormiu num hotel, né? Ele frequentava o acampamento, mas voltava para dormir no hotel ou num apartamento posteriormente alugado nas proximidades do acampamento, que era no setor sudoeste. Isso, durante o próprio... Se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. No próprio depoimento dele, ele afirma que ele dormia em Airbnb ou em hotel. Sim. Né? Então, essa ligação caluniosa que alguns tentam fazer, de colocar todos os cidadãos que estavam lá, brasileiros, exercendo o seu direito, senador Girão, de protestar, de se manifestar pacificamente, não combina com o que realmente é a realidade. Eles estavam lá pacificamente se manifestando. Né? Não há nenhuma ligação do presidente Bolsonaro com a bomba, não é ligação nenhuma dos manifestantes que lá estavam com a bomba. O que a gente tem aqui, colegas, é uma tentativa de criar uma narrativa falsa que o presidente teria feito algum contato com esse marginal, com esse maníaco, para ele, de uma forma via via site da China, comprar um artefato explosivo para explodir uma bomba em Brasília, que isso caracterizaria, então, um GLO. Olha onde chega a imaginação da esquerda. É impressionante como a gente perde tempo nessa CPMI. Enquanto isso, caros colegas, está lá o G. Dias, que era ministro do Lula, dizendo que a BIM falsificou relatórios para esconder que foi avisado que haveriam, então, indícios de balbúrdia aqui em Brasília. Aliás, nosso vice-presidente, Magno Malta, eu acho que essa CPMI poderia fazer uma cariação entre G. Dias e Saulo da BIM, para nós investigar o que realmente importa. Vamos propor, porque senão a gente está aqui vendo que existe uma defesa, uma tentativa de criar uma narrativa, que eles defendem a democracia, que toda aquela coisa que a gente já conhece. Sabe onde é que está o presidente deles agora? Está lá reunido com o ditador de Cuba. Se reuniu com o ditador da Venezuela, que passa trator em cima de manifestantes. Essa é a democracia que vocês apoiam. Tinha um deputado antes aqui falando de amor, da esquerda, de amor. Deve ser muito lindo e amoroso passar com um trator em cima de manifestantes. Isso sim é muito lindo que vocês fazem. Então é umas narrativas que vocês tentam construir que os fatos não corroboram. Então vamos tentar nessa CPMI, peço à relatora, que a gente sabe também que está aqui para fazer o seu serviço, né?
muito próximo a Dino, mas os acontecimentos eles vão se avolumando. Hoje o G. Dias deixou claro que ele contatou Dino no dia. Tá ali agora, botei no nosso grupo. E essas coisas que a gente tem que investigar. Aqui da bomba já tá claro, já fizeram o serviço deles, o cidadão já tá preso, já tá comprovado que não tem absolutamente nenhuma ligação. Aliás, se tem alguma ligação é que deveria ter alertado mais ainda as autoridades que assumiram dia 1º para que não ocorresse o que aconteceu. Isso só corrobora que houve omissão. Então, caros colegas, que estão ansiosos para ouvir o maluco que quis botar uma bomba, quero dizer para vocês que vocês melhorem as narrativas, principalmente de defesa da democracia, que o Lula está abraçadinho lá com o ditador de Cuba. Não, ele está em Cuba agora, não está com o Papa, ele está com o ditador. Abre o jornal aí que tu vai ler, Duda, que tu vai ver que ele está com o ditador de Cuba. Talvez essas informações de contato com ditadores vocês tentam esconder, mas a verdade é que ele está com um ditador que mata as pessoas de fome, inclusive no seu país. Então não me venham pregar de democráticos. E, vice-presidente, vamos o quanto antes fazer essa oitiva de G. Dias, de Saulo, porque a população está cansada de enrolação aqui, a gente precisa saber se houve mesmo omissão e que os que omissos, que fizeram isso provavelmente de propósito, sejam punidos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício Marcon. Com a palavra...